Estamos de volta e olha só, gente, as instalações elétricas são uma das partes mais importantes de qualquer construção, seja em nossas casas ou no local de trabalho. No entanto, não é difícil encontrar casos, de pessoas que querem economizar ou acabar rapidamente uma obra ou reforma. E o que mais tem, gente, o que mais aparece depois são problemas com as instalações. Confira aí. E o bate-papo dessa tarde vai ser sobre os principais erros em instalações elétricas, que geralmente, eu vou fazer uma mudança aqui, uma reforma aqui, e daí às vezes começa a fazer aquelas gambiarras e depois surge aquele problemão. E a nossa convidada dessa tarde é a Luana Weber, engenheira eletricista. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, E hoje trazemos então essa pauta, pensando um pouquinho em levar essa informação para a dona de casa, para quem está pensando em construir a sua residência, em fazer uma reforma, que é importante pensar nessa questão da elétrica também. E a gente que agradece, viu, por você aceitar o nosso convite. Eu quero que você fale para a gente, então, como que a gente pode definir, porque geralmente as pessoas têm bastante dúvida, é engenheiro elétrico, engenheiro eletricista, tem a diferença para a gente começar o nosso bate-papo? Sim, isso é bem normal, Núbia. Realmente as pessoas acabam tendo essa dúvida, de como eu chamo um profissional da engenharia que trabalha com essa questão da elétrica. Então, a formação do profissional é a engenharia elétrica, só que a nomenclatura é engenheiro eletricista. E isso a gente se dá justamente porque o órgão que regulamenta as nossas profissões, que é o CREA, quando você procura lá a titulação da profissão, engenheiro elétrico acaba não existindo dentro dos quadros. Então, somente por esse detalhe, Então, o profissional da área da engenharia realmente é o engenheiro eletricista. E até é importante a gente passar essas informações, porque às vezes as pessoas vão pesquisar na internet e tal, aí começa a procurar engenheiro elétrico, que às vezes coloca e não acha, então tá aí uma dúvida aí para você agora não errar mais essa procura, Exatamente. E agora que você comenta pra gente, quais são os principais erros nas instalações elétricas? Olha, tem várias situações que a gente pega no nosso dia a dia, Então, quando a gente pensa em questões residenciais, a gente começa pensando numa falta de projeto elétrico. Muitos clientes, profissionais até de áreas da construção civil, acabam negligenciando esse projeto. E ele é tão importante, O projeto elétrico é o que vai trazer todo o dimensionamento, distribuição de cargas de forma correta, para você ter essa segurança na sua instalação. Então, esse é o primeiro ponto. E após isso, a gente observa também que residências, às vezes, que já estão há alguns anos construídas, não possuem alguns dispositivos básicos de segurança da elétrica. A gente pode até comentar, que é o dispositivo do DPS e do DR. E daí logo eu entro com alguns detalhes sobre esse dispositivo, porque é algo obrigatório, tanto na residência, e vai trazer uma segurança ali para evitar choques elétricos, evitar curtos-circuitos na instalação, Então, são alguns detalhes que é bem importante a gente estar ressaltando. Então, tocando nesses detalhes que você comentou, eu quero que você fale para a gente, a dupla que protege a casa dos curtos-circuitos é o condutor e o disjuntor? Olha, é bem importante, É bem lembrado, realmente, às vezes a gente observa que tem profissionais que trabalham com manutenção, com instalação elétrica e acaba negligenciando esses dois itens que você citou, que é o disjuntor e a fiação, que é o cabeamento elétrico. Então, o primeiro ponto que a gente precisa saber é que tanto a fiação quanto o disjuntor, ele é uma dupla que realmente precisa ser dimensionado de forma correta. Quando nós observamos as normas exigentes, aí nós temos a NBR 5410, que ela fala especificamente sobre instalações elétricas. E dentro dessa normativa, você tem uma tabela onde você consegue observar a bitola desse condutor, qual a corrente que ele suporta, para você conseguir dimensionar corretamente o disjuntor. E para ficar mais claro, porque às vezes a gente entra nesse assunto que é um pouquinho mais técnico, e o pessoal de casa um pouquinho mais leigo não entende, direito, mas o que a Luana está falando? Aquela velha história, eu acho que todos nós já passamos por uma situação
que você liga algum componente elétrico, um chuveiro, algum equipamento na cozinha e desarma o disjuntor. Você acaba ficando sem energia. Então, é justamente por isso que eu preciso ter o cabeamento e o disjuntor dimensionado de forma correta. Porque caso o disjuntor não desarmasse e o cabeamento estivesse errado, o que poderia acontecer? Poderia acontecer uma sobrecarga e talvez até um incêndio nessa instalação, né? Então, esses são alguns detalhes da elétrica e é bem importante realmente a gente prestar atenção nessa parte do dimensionamento. Uhum. E quais são os erros que podem ocasionar casos de pane na rede elétrica? Os erros mais comuns que a gente pega, eu acredito que são dois, né? O primeiro que seria a sobrecarga de um circuito, e aí nós voltamos lá naquele pensamento da questão do projeto elétrico, que o projeto ele vai pensar desde a iluminação, tomada, dimensionamento de ar-condicionado, chuveiro, máquinas, tudo que você vai ter ali na sua residência, de uma forma que traga um equilíbrio e não sobrecarregue o circuito, né? E essa sobrecarga pode trazer algum pane, né, na instalação, que é o que eu comentei, assim, você pode ficar sem eletricidade, né, e aí tem que chamar alguém da manutenção. E outro problema que a gente encontra com certa recorrência é erros na instalação realmente. Então, muitas vezes, assim, utilizou uma marca de um equipamento que não tem a regulamentação do Inmetro para fazer a instalação. Então, hoje, tanto os disjuntores, cabeamento e outros, né, que fazem parte desse conjunto da elétrica, todos têm que estar com a certificação do Inmetro, tem as certificações internacionais também, que é importante dar uma olhada. E muitas vezes essa questão de comprar um equipamento de uma qualidade ruim, né, e colocar lá na sua instalação, vai trazer alguns riscos, né? Então acaba trazendo esses problemas também. Ilona, é importante você comentou isso, porque às vezes as pessoas, eu vou comprar isso daqui que eu quero dar uma economizada, às vezes o dinheirinho tá curto, enfim, para essa reforma ou para a construção que já gastou um monte, enfim, vou fazer isso aqui que é mais barato, e depois a dor de cabeça se torna muito maior, porque Exatamente. Depois pode acontecer uma série de problemas, como você comentou, e até, por que eu fui fazer isso, por que eu fui comprar aquilo, enfim, às vezes a questão de você tentar solucionar esse problema vai ser bem maior do que você ter cuidado antes. Exatamente. Né? E é importante você ressaltar isso, porque o que a gente percebe, principalmente em questões residenciais, a instalação elétrica não é algo que fica visível. Geralmente ela está atrás de uma parede, ela está em cima de um forro de gesso, ela está enterrada. Então o cliente muitas vezes pensa exatamente isso, fala, poxa, mas eu vou gastar tanto dinheiro, e a parte elétrica realmente tem um valor agregado na obra significativo. Nós estamos trabalhando ali com a fiação, ela é de cobre, né? Então realmente é um valor um pouquinho mais caro. E às vezes acaba tendo esse problema, né, de estar negligenciando, mas ninguém vai ver, coloca do mais barato mesmo. E o barato, a gente já sabe, muitas vezes acaba saindo caro, às vezes traz o não funcionamento da sua instalação, um desconforto, né, da segurança ali da sua família, né, que vai estar utilizando aquele espaço na sua residência, e outras dores de cabeça. Nós tivemos vários casos também com problemas com acionamento de seguro, né, então muitas vezes você vai fazer o seguro do imóvel, mas daí de repente os componentes que foi colocado, a forma que foi projetado e executado não estão em conformidade e acaba perdendo o direito dessa apólice ali do seguro também. Uhum. E você comentou sobre os curtos-circuitos, mas eu quero que você fale pra gente quais os cuidados que as pessoas devem ter para evitar, porque eles são muito perigosos, que eles podem ocasionar o incêndio na residência, né? Uhum, exatamente. Sempre que a gente fala em questões residenciais, o que é bastante recorrente, nós observamos elétricas, né, a instalação, o que a gente chama de provisória, que muitas vezes é o próprio marido, a dona de casa, que vai lá e fala, não, mas eu vou fazer só um puxadinho aqui da elétrica e depois eu chamo alguém para fazer o definitivo. E isso não acontece, acaba ficando aquele provisório eternamente.
O que é bem recorrente, assim, que a gente observa, é os famosos benjamins, que são os T's de energia, onde numa única tomada, às vezes, você conecta vários equipamentos, né? Questões de sala, tem televisão, tem, às vezes, um home theater, agora a questão da Alexa, né? Então, está tudo conectado junto. Se bem que, nesse ponto, são equipamentos que têm uma carga baixa. De qualquer forma, a tomada, aquele ponto, ele foi feito para atender uma demanda específica. Então, ela tem uma capacidade limite também. Então, é bem importante cuidar isso. Questão de áreas externas. Eu vou ligar uma máquina de cortar grama. Eu vou ligar o motor de uma piscina, uma iluminação externa. Então, ter esse cuidado, de repente, para não estar sobrecarregando apenas um circuito e mais cuidado ainda com essas instalações provisórias aí, né, que a gente acaba vendo com mais recorrência nas residências e pode ser que traga esses riscos também de sobrecarga. E até a gente pode comentar desses riscos e também a questão de a pessoa levar um choque também, né, que a gente pode falar. Sim. Porque mexer com eletricidade, enfim, você tem que chamar uma pessoa que realmente estudou, conhece aquilo, porque até para cuidar da sua própria vida, porque é muito perigoso, né? E é bem importante você ter relembrado essa questão dos acidentes, né, com a elétrica. Eu estava dando uma olhada no anuário da Abracopel. A Abracopel é uma associação brasileira que traz alguns índices de estatísticas com acidentes de eletricidade. E nesses últimos anos, né, por questão da pandemia, nós observamos que, principalmente residências, nós tivemos um salto assim de acidentes, né, o que realmente nos assusta, que as pessoas acabam realmente negligenciando, né, a instalação elétrica, querem fazer por conta, uma manutenção e acaba tendo esse acidente. E o acidente ele pode ser desde uma situação mais leve, que é um simples susto com o choque, né, e pode não acontecer nenhum dano físico, quanto situações mais agravantes. Então, tem choques elétricos que realmente trazem danos, né, para a pessoa e situações mais graves ainda que podem trazer o óbito. E isso eu estou falando de uma residência. Então, sim, é preciso cuidar, principalmente elétrica com áreas molhadas, que a gente sempre fala, cozinha, lavanderia, banheiro, né? Então, eletricidade e água é algo que não combina e a gente precisa ter essa atenção, reforçar, né, para a família que vai estar atuando ali naquele ambiente para ter o cuidado necessário e chamar um especialista, né, seja um engenheiro eletricista ou um técnico de manutenção para dar uma revisada ali na instalação, ver se tem os dispositivos. A gente consegue prever muitas vezes, precaver de acontecer um choque elétrico utilizando um dispositivo que se chama DR. Esse dispositivo ele é bem semelhante com o disjuntor, só que o tempo de desarme dele é muito mais rápido. Então, qualquer fuga de energia, assim, numa tomada, alguma coisa, uma criança foi lá e colocou o dedo, um clipe, né, e pode ter essa fuga, ele já desarma. Então, essa é uma das funções, né, de você realmente colocar os componentes adequados e consegue estar evitando aí esses riscos também de acidentes. Ilona, bacana que você comentou isso sobre as crianças, porque é outro assunto também, até que eu não estava aqui na nossa pauta, nossa pergunta, mas como você comentou, para os pais ficarem atentos, né, realmente para cuidar das crianças, porque elas são muito curiosas, né, elas vão ver a tomada, já vão querer colocar o dedinho, o aparelho isso ou aquilo, então é importante ter esse aparelho, ou para eu pensar também na segurança do meu filho ou da minha filha, né. Exato. Além do DR, que o dispositivo DR, ele fica lá no quadro geral de energia, então todas as residências têm um quadro com vários disjuntores, e esse DR fica lá, né? A diferença é que ele desarma dessa forma mais rápida. Para quem tem criança em casa, existem algumas proteções para as tomadas, então é possível, né, o pai e a mãe estarem indo até essas lojas de material elétrico e fazer a compra desse componente, né? Daí dá para instalar, muitas vezes só encaixa por cima, outras situações tem que contratar um técnico de manutenção para fazer a substituição
substituição da tomada, mas hoje já existe, né, algumas proteções também a mais por essa questão aí de crianças, não só crianças, a gente percebe também animais de estimação, né, então também pode trazer riscos, área externa, quando você vai colocar alguma fonte elétrica, até a própria fiação de jardim, e daí de repente você tem um cachorro, então tudo isso tem que ser pensado, né, de forma segura. E é só utilizando os materiais de forma correta. Não é nada muito difícil e também não é nada muito caro, né? A diferença, assim, entre muitas vezes algo barato e algo um pouquinho mais em conta, quando você pensa na questão da segurança, a gente percebe que realmente vale a pena, né, se pensar nisso. Então, é bem importante. E para as pessoas que vão reformar, que dica que você pode passar com relação a esses cuidados para a instalação elétrica, que esse, acho que eu acredito que é um grande problema, né? Que as pessoas, fazer uma reforma, vou fazer aqui não sei o que, vou conseguir dar conta, e depois, né, como a gente falou, o problema se torna bem maior depois. Exatamente. A questão da reforma, que na maioria das vezes a pessoa ela vai fazer uma reforma porque ela acha que esteticamente está feio, então ela quer deixar mais bonito. Então, a questão de valores, né, onde a pessoa mais investe num revestimento, numa cerâmica. E hoje nós já temos atendidos muitos arquitetos, muitos engenheiros, construtoras que trabalham com reformas com um serviço, né, que os especialistas aí, os engenheiros eletricistas podem estar atuando, que é uma inspeção das instalações elétricas. Então, poxa, mas uma reforma, às vezes é uma residência com mais de 20 anos, não tem projeto elétrico. Como que eu posso saber, né, se a questão das instalações elétricas eu vou ter que refazer completamente, se dá para aproveitar alguma coisa? Então, com esse trabalho do profissional habilitado, que é a inspeção, nós conseguimos identificar isso. Então, o profissional ele se desloca até o local dessa reforma, ele faz um levantamento tanto fotográfico quanto com equipamentos de medições propriamente para essa área da elétrica, identificando se a fiação realmente já está com um desgaste, se ela já não está mais em conformidade com as normas, se tem algum risco, né, ou não. Muitas vezes também a gente consegue aproveitar uma boa parte dessa instalação e aí deixando o cliente mais tranquilo, né? Sabendo que realmente a parte elétrica também está tudo certo, que ele vai conseguir dormir tranquilo, ligar o seu ar-condicionado, né? Algumas residências de alto padrão tem piso aquecido e banheiras, né? Então tudo isso que consome eletricidade e a gente consegue trazer essa tranquilidade daí para o cliente, para ele saber que realmente, olha, a minha reforma agora, além de muito bela, né, que a gente acredita no bom trabalho aí dos arquitetos, também ficou protegida, né, com a parte elétrica que foi feita essa inspeção. Uhum. Ilona, para a gente finalizar, então, que dicas você pode passar para as pessoas, assim, começar a perceber que está tendo alguma coisa de errado na sua instalação elétrica? É um sinalzinho aqui, outro aqui, peraí, você deu um alerta e já procurar um profissional. Bacana. Na questão de instalações elétricas residenciais, existem alguns sinais, né? Então, nós podemos observar desde uma iluminação. Você está com uma iluminação que ela não está tendo uma incidência de forma linear, né? Ou ela está piscando, ou uma hora ela acende, outra hora não acende. De repente, isso não é só um problema na lâmpada. De repente, realmente seja um problema na sua instalação elétrica e você precisa verificar essa questão. A questão dos disjuntores que acabam desarmando, isso é um sinal de duas situações, ou realmente o disjuntor precisa ser substituído por questão de vida útil, né, e enfim, alguns anos ali de uso teve o desgaste natural, ou a sua instalação ela está com uma sobrecarga elétrica e aí você precisa revisar essa carga, fazer uma distribuição melhor para ter essa segurança. Além dessas questões, nós podemos usar as outras situações que você pode observar, seja auditiva, então, instalação elétrica fazendo ruído, quando você passa perto do quadro e você percebe um ruído, isso não é bacana, de repente seja um sinal de alerta também.
E a questão olfativa, né, de cheiros, muitas vezes um forno elétrico, poxa, mas está com cheiro de estar derretendo alguma coisa. Então, às vezes sim, às vezes ele está, a fiação atrás do móvel ali da cozinha está encostando, né, e está aquecendo e pode estar, né, realmente trazendo aí um princípio, né, de incêndio, e daí você pode ficar atento. Começou a ouvir alguma coisa estranha na elétrica, sentir um cheiro estranho ou visualizar que a iluminação ou as tomadas ali não estão, né, de forma correta, o nosso conselho é sempre contactar um profissional habilitado, né, um engenheiro eletricista, um profissional da área da elétrica, para estar fazendo essa inspeção, tirando essa dúvida, né, e sugerindo aí as correções necessárias, então. Com certeza. Então, tá passada aí as dicas para vocês de casa evitar esses problemas também. Luana, obrigada por essas dicas. E se as pessoas às vezes ficam com um pouquinho de dúvida, tá acontecendo isso ou aquilo, quer te mandar uma pergunta ou quer também te seguir no Instagram, faça o convite. Claro, eu que agradeço, é um prazer, né, estar aqui com vocês, ainda mais com essa missão de levar a conscientização da segurança aí nas instalações elétricas para a dona de casa. E vai ser um prazer, né, tê-los aí acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais. O nosso Instagram é enge.luanaweber, é Weber com V e um B. enge.luanaweber. Pode acompanhar. Nós temos a página da empresa também, então, de repente, sempre tem dicas, né, por lá que o pessoal pode estar acompanhando. A gente sempre traz esses casos, situações de problemas que a gente resolveu e estamos à disposição, né, caso alguém tenha mais dúvidas, queira entrar em contato conosco, a gente está aí para isso. Muito obrigada. Obrigada de novo por essas dicas.